todos, esse é o Marketing em 20 Minutos e hoje a gente vai falar sobre como a gente pode converter as nossas curtidas, as suas curtidas, em vendas. Eu sou a Ana Elisa Souza. Eu sou o Fábio Bandeira de Mello. E vamos lá para mais um papo sobre como a gente pode converter, né? Essas métricas que a gente chama de métricas de vaidade em, de fato, venda, din-din na mão. Acho que é o que o pessoal quer mesmo, né? Na verdade, assim, em sala de aula, nas consultorias que a gente faz pela própria Branding, quando as pessoas vêm conversar com a gente, sempre tem um dos objetivos principais, ou o maior objetivo, é vender. E a venda está muito, pelas pessoas, muito conectada às redes sociais. Como que a gente pode fazer isso através das redes sociais? Então vamos falar, como que a gente transforma uma curtida em venda? Vamos revelar o segredo. Mas afinal de contas, as curtidas são ou não importantes? O que você acha, Fábio? Olha, as curtidas são importantes, mas elas precisam ter um cuidado muito grande em relação ao poder delas. Assim, não é tão importante, é importante, mas não é tanto assim, pero não útil, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para ele não virar justamente aquela caçada por curtida que, na verdade, muitas vezes não vai converter em venda, né? Então, às vezes, por exemplo, uma campanha que a gente monta até com a força dos anúncios de tráfego pago, de engajamento, vai ter muita curtida, mas vai ter pouca venda. Então, sim, isso vai mostrando um direcionamento, se tem curtida, se tem engajamento, se tem compartilhamento. Isso mostra um direcionamento de um conteúdo que tem um nível de atração maior, mas isso também não significa venda. Então, a gente precisa separar um pouquinho uma coisa da outra para a gente poder, naturalmente, fazer essa construção bem interessante no nosso podcast. É uma coisa que a gente sempre fala com os nossos clientes, né? E é uma preocupação válida, né? Toda vez que chega um cliente para a gente fala, mas não teve essa publicação aqui, esse vídeo ficou tão bonito, esse vídeo ficou tão legal, mas não teve nem 10 curtidas. Aí a gente sempre fala isso para ele, olha, cliente, isso é uma métrica de vaidade, porque é gostoso. Todo mundo que tem uma rede social adora ver que teve 100 curtidas, 200 curtidas, não sei quantas mil visualizações, né? Isso é gostoso saber, é lógico que é. Mas é vaidade, porque não necessariamente essas mesmas pessoas que curtiram o seu vídeo ou o seu post estão indo lá na sua loja comprar, né? Ou indo contratar o seu serviço. É isso, Fábio? É exatamente isso. Então, vamos lá. A gente já vai para as respostas. Você que comanda hoje aí, eu só estou aqui de respondedor. Então, o que é métrica de vaidade? Então, né? O que a gente pode dizer o que é métrica de vaidade? Vou ler para ficar bem pontuadinho. As métricas de vaidade são As métricas de vaidade são estatísticas que parecem espetaculares na superfície, mas não necessariamente traduzem um resultado de negócio significativo. É o que eu falei, né? Não necessariamente a quantidade de pessoas, né? As mesmas pessoas que curtiram um reel seu mostrando uma promoção vão efetivamente lá na sua loja comprar. Isso é fato. Inclusive, pode acontecer, né, até o contrário. Você ter 5 curtidas no seu vídeo ou na sua publicação de uma promoção, por exemplo, e a sua loja bombar de gente chegando para comprar. Então, não necessariamente. Pode ser que melhore, como o Fábio falou no início, mas não necessariamente isso vai acontecer. A curtida é uma influência positiva, mas ela não pode ter esse peso tão grande quando a gente está falando de uma estratégia de vendas, tá? Por exemplo, uma métrica que é mais relevante do que a curtida é a quantidade de seguidores que você tem. Isso, sim, não pode ser considerado uma métrica de vaidade. Vamos dar um exemplo. Se a gente tem aqui, independente do segmento, se a gente tem uma rede social que tem menos de 100 seguidores, ou menos até de 1.500, 200 seguidores, qual é a sensação que nós, como consumidores, temos em relação àquela empresa? Será que começou presta? Agora. Será que funciona? Pode ser fraude, né? Então, a gente fica desconfiado. Sim. Então, essa quantidade de seguidores
independente do segmento, ele diminui essas objeções que nós naturalmente temos. Então, ele de fato não pode ser considerado uma métrica de vaidade. Ah, mas e agora? Eu acabei de abrir a rede, eu tenho um pouco de seguidor. Então, você precisa montar uma estratégia para que você consiga fazer uma conquista maior de seguidores e essa objeção acabe não atrapalhando o teu negócio. E a gente pode até fazer uma brincadeirinha com o título do nosso episódio de hoje, né? De como transformar curtida em venda, em como transformar curtidas ou views em seguidores, porque provavelmente se esse seguidor, né, essa pessoa começa a te seguir é porque provavelmente ela se interessou pelo seu negócio, pelo seu produto ou pelo seu serviço, né? Então, a gente vai falar mais um pouquinho aqui no decorrer do episódio justamente sobre isso, como a gente vai engajar esse povo, como a gente vai conquistar esse povo que curtiu, que comentou ou que só visualizou o seu vídeo, né? Para que seja realmente um seguidor e, mais que isso, seja um consumidor do seu produto, do seu negócio. A gente tem que, começando pelo começo, batendo no óbvio, né, que para muita gente não é óbvio, mas é pensar no público, ou seja, com quem sempre fala isso. Com quem eu quero interagir para poder vender. Se eu for aquele cara totalmente genérico, a empresa totalmente genérica, atiro para todos os lados, não tem uma comunicação clara com ninguém, né, quero agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, você acaba, de fato, não criando um despertar, você acaba não se comunicando com aquela pessoa. Então, esse é um ponto, entender o público-alvo. Depois desse público-alvo, as tuas produções precisam estar completamente direcionadas, pensadas naquele público. Pensada nas dores que aquele público tem, que vão, de repente, te motivar a tentar resolver aquela dor, ou naquele desejo. Se eu pegar lojas de roupa, por exemplo, que trabalham muito a questão do desejo por ter aquele vestido, aquela roupa, aquela camiseta e tal. Então, eu preciso mostrar isso para despertar esse interesse das pessoas. Então, isso é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e precisa ser feito. Sim. E tem muita gente que acaba não fazendo, não pensa justamente no teu público-alvo. Eu atiro para todo, na verdade, eu vendo para todo mundo. Será que você vende para todo mundo? Não existe isso, tá? Então você não vende para todo mundo. Nem o supermercado, né? A gente já citou isso. Nem o supermercado que vende produtos de primeira necessidade não vende para todo mundo. Exato. Depende sempre do público-alvo. Exato. E aí entram questões que envolvem, por exemplo, a gente está falando só de forma orgânica aqui, né? Em questões que envolvem o teu pensamento do tom de voz, a gente até gravou, acho que um podcast sobre o tom de voz, pensar uma linha editorial que tem a ver justamente com o teu público-alvo, com essas informações que você quer transmitir. Então, tudo isso ajuda a você ter uma comunicação mais clara para o teu público, mais funcional para o teu público. Aí entram alguns outros pontos. Você quer vender, então você tem que jogar o jogo das redes sociais. Que jogo é esse das redes sociais? É o joguinho lá do tigrinho? Do tigrinho? Não, não é esse. Não, pelo contrário, não jogue isso, porque senão você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro como alguns influenciadores tentam espalhar por aí, porque eles estão ganhando dinheiro do tigrinho, mas você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Então, como que a gente faz para começar a ganhar dinheiro? Qual é o jogo que é esse? É o tráfego pago. É trabalhar com anúncios. Por quê? Porque através do anúncio a gente consegue segmentar melhor o nosso público, a gente consegue falar melhor junto com ele, mas desde que você tenha feito o dever de casa. E na hora que a gente está se comunicando com o nosso público, entra de novo aquele ponto. A gente tem que saber que a gente tem um público topo de funil, que é aquele cara que às vezes... Vou começar pelo fundo. Tem um fundo de funil, que é aquele cara que já está pronto para comprar, que você bota ali alguma informação e ele... Que é o raro, geralmente, né? Dentro do iceberg, aquela partezinha que a gente vê, né? E tem o topo de funil, que seria um conteúdo mais abrangente, para que você comece a despertar esse interesse das pessoas. Então, você tem que saber que vai ter gente que já está pronto para comprar e tem gente que não está pronta para comprar. Então, você tem que fazer conteúdos de venda final e você vai ter que fazer conteúdos que são... de conquista. São mais gerais. Tá? Dá um exemplo, Fábio, para ficar um pouco mais claro. Vamos pegar escritório de contabilidade, vamos pegar a questão de imposto de renda. Tá?
Então, eu posso fazer uma publicação falando que o escritório de contabilidade faz o imposto de renda, é um serviço correlacionado a isso. Você que está precisando de imposto de renda, nós do escritório X resolvemos, fazemos isso. E posso fazer sobre a data do imposto de renda, não perca a data, né? O que acontece se você não fizer o imposto de renda? Esses são conteúdos mais gerais, que de certa forma têm um interesse daquele público. Pode ver que eu não estou falando sobre coisas aleatórias. Se eu quero vender mais imposto de renda, eu preciso direcionar o meu conteúdo para isso. Legal. Então, assim, só resumindo o que o Fábio falou, né? Ele falou bastante coisa em um período pequeno de tempo. Só resumindo isso, então, que é o que é a chave disso? Então, é o contexto, né? É o que a gente sempre fica falando aqui, bate sempre na tecla, que é o contexto da estratégia que você traçou para o seu negócio. Se você não traçou, precisa traçar. A gente precisa ter uma estratégia, uma meta. O que eu preciso fazer? Até onde eu vou? Para quem eu vou falar? Né? Para a gente poder realmente converter essas curtidas, essas métricas que a gente falou lá no início, para realmente vender. E aí como, né? A gente vai entrar mais uma vez no como. Como o Fábio falou, uma das estratégias, né? O tráfego pago. Hoje em dia não tem como fugir disso. É uma métrica, não, uma estratégia importante para poder vender, né? Testar e aí, também, aproveitando que você está falando aí, do como, né, a gente testar formatos, né? Então, a gente gravou até recentemente falando que os vídeos continuam em alta ainda para 2024. É algo que eu acredito bastante nesse contexto, mas é importante a gente testar. Como que a gente faz lá na agência, tá? Geralmente, quando a gente vai montar uma campanha para qualquer tipo de cliente, a gente gosta de trabalhar vários formatos. Formato em vídeo, formato em carrossel, formato em card comum, né? Que é aquela imagem única. E por que isso? Porque a gente às vezes não consegue ter, antes de começar a rodar a campanha, a clareza de qual formato vai funcionar melhor. Ah, não, mas todo mundo sabe que vídeo é o que funciona melhor. Depende. Pegando aqui o exemplo da própria agência, né? A gente faz ações de tráfego pago. Nessas ações de tráfego pago, o meu anúncio campeão é um anúncio de card simples. Não é nem um carrossel e nem um vídeo. Então, a gente precisa testar. Então, como que a gente transforma a curtida em venda? Cara, testa. Testando. Depois que você testa, viu, até de forma orgânica, aquele que trouxe uma interação até maior, um engajamento um pouco maior, cara, patrocina ele, né? Traz ele para um público segmentado, né? É planejamento. A gente precisa planejar para, de fato, a gente transformar essa curtida em venda. E é um processo, né? Não é uma coisa que é de uma hora para outra que você vai rachar de vender nas redes sociais, né? No marketing digital. A gente vem falando sobre isso, né? Tentando, é tentativa, é errando, né? E errando de novo, aí depois acertando, aí começa a acertar mais. Então, é um processo, né? E aí, desculpa, a gente vai vendo, né? Nesse processo, nessa caminhada, o que deu certo, o que não deu certo e continuar trabalhando para isso. Uma coisa que é muito importante, né, que a gente se pergunta, se no marketing digital dá para a gente ter relacionamento com o cliente, né? Porque tem aquela coisa da lojinha, do bairro, né, da padaria, né? Todo mundo se conhece, né? O dono da padaria conhece numa padeirinha pequena, ele conhece o cara que vai lá comprar o pão todo dia, né? Dá para a gente ter esse relacionamento com o cliente, dá para a gente, mais uma vez, converter essas curtidas, essas pessoas, esses seguidores que você está conquistando para suas redes sociais como um cliente fixo, né, fidelizado do seu negócio. Dá, Fábio, para fazer isso? O que você acha? Não, dá, claro que dá. Como fazer, né? Isso. Vamos lá, vou pegar esse como fazer e vamos trazer alguns exemplos mais práticos aqui, tá? Para quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo através do YouTube ou nos ouvindo através de várias das plataformas, Spotify e outras plataformas aqui, tá? Uma das coisas que são muito importantes do que a gente está direcionando, do público, da linha editorial, do tom de voz, tudo isso vai cair na questão do criativo, né? Na questão de como que a gente vai falar com o nosso público, né? E o que eu comentei, a gente tem que focar muito na dor ou no desejo. Então,
Alguns criativos que funcionam muito bem num processo que ajuda a vender, eles começam justamente com o como. Então, por exemplo, como resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse tal coisa é a dor que o teu público-alvo tem e que o teu negócio ajuda a resolver. Então, vamos dizer assim, é uma forma, tá? Textual, né, ou falada, que você ajuda a fazer isso. Né? De se aproximar, né, do seu público, né? Você tratando da dor dele, né, de falando assim, eu sei qual é a sua dor, né? Isso traz o cliente, né, o possível cliente, o lead, né, mais para perto de você. E ele vai falar assim, nossa, ele sabe o que eu tô sentindo. E isso já é um elo, né, um link para um relacionamento, né? Outra forma, você sabia que tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí depois você vai mostrando a solução. Então, o como resolver, você sabia. Às vezes o despertar, Dicas, né? às vezes o despertar a autoridade, né? Então, há 10 anos eu ajudo empresas a terem resultados através do marketing digital. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período, estou passando a autoridade. Há 10 anos contribuo com empresas para melhorar o marketing digital. Passei a autoridade. O que esse cara tal? Ou há 10 anos, você pode até falar do segmento específico, se você, de repente, atende algum segmento específico. Então, há 10 anos, ajudo construtoras a resolverem problemas com marketing digital. Olha só, direcionamento. Imagina a pessoa que tem uma construtora assistindo isso. Como que ele ajuda? Quem é esse cara? Né? Vai despertar um interesse. São os gatilhos mentais, né, que a gente já falou também anteriormente, a autoridade, né? Gatilho mental de autoridade, isso acaba contribuindo. Ou, às vezes, outro tipo de criativo. É quando a gente direciona diretamente com o público que eu quero falar. Então, você que é médico, ou você que é um profissional da área de saúde e está precisando tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou seja, eu estou direcionando o meu criativo para falar com aquele público específico e aí trazendo uma solução ou resolvendo ali com alguma dor. E traz aquela sensação, né? Opa, ele tá falando comigo. Eita, ele tá falando diretamente comigo. É aquela sensação de... eu vi, desculpa te interromper, Fábio, mas é um exemplo muito legal. Quando eu tava lendo aqui, estudando pra gente conversar sobre isso hoje, sobre aquelas propagandas que a gente cresceu, eu e Fábio, que somos do finalzinho da década de 80 ali, a gente cresceu nos anos 90 com esse tipo de marketing. Top Term, qual que era a marca daquela primeira filmadora? Eu esqueci o nome agora. Top Pix. Se você lembrar, anota aqui no comentário pra gente lembrar. TechPix. Eu acho que é TechPix. Vamos falar de coisa boa? Começava assim, né? Uhum. Então, era muito... era aquela coisa, parava-se todo o programa do Gugu, do Faustão, parava tudo para o cara falar diretamente com você, com o que você precisa, com a sua dor. E, você tem problemas para emagrecer, né? Então, ele falava direto. A pessoa que estava sentada no sofá no domingo... Ela dava aquela coisa de, epa, ele tá falando comigo. Então, assim, hoje em dia, principalmente com o advento da internet, o advento das redes sociais, esse distanciamento que houve, né, do vendedor com o comprador, a gente está tentando resgatar isso agora, né? Dá para fazer isso agora nas redes sociais também, é só você direcionar justamente para a dor, para o desejo e para exatamente a pessoa que você quer se relacionar. Isso até economiza em relação a anúncios, né? Exato. Anúncios que você tem um direcionamento maior faz com que as pessoas que, de repente, não são aquela... Você que é médico, você que é da área de saúde. Pô, eu não sou, eu já passo anúncio, não é para você. Né? Você que, segmenta já. Você que mora em Minas Gerais. Cara, quem não é, já passou. Né? Então, assim, essa segmentação ajuda, inclusive, também a economizar a sua verba de investimento. Falamos bastante coisa, né? Sim, muito bom. Eu adorei o assunto. Só para encerrar, o CTA, e muito importante também, né? A gente já falou também sobre isso, só para fechar aqui com chave de ouro, Eu acho que eu diria que esse podcast é quase um resumo de várias coisas que a gente já falou ali. Tudo se interliga, né? Porque quando a gente está falando em querer vender, a gente precisa botar em prática várias dessas ações que fazem parte da base do marketing, né? Então, isso é super relevante. O que é o CTA? O Call to Action, né? Bote, faça uma ação, né? Mande alguém fazer alguma coisa em relação ao seu produto, ao seu serviço. E você não pode esquecer, se você quer vender, chame as pessoas para pelo menos fazer um saiba mais, fale comigo,
ter mais bota informação. o seu número de telefone. Isso é legal de falar, porque às vezes o compre agora ele não funciona tão bem como um saiba mais. E aí, como que a gente sabe isso? Testando. Então você tem que testar para ver qual é aquele que funciona para o teu negócio. Maravilha, gente, é isso. Já demos aqui o nosso recado. A gente espera que você tenha gostado. Comente aqui embaixo, né, onde, né, não sei onde você está ouvindo ou assistindo, mas a gente espera o seu comentário, a gente espera o seu contato também, se tiver alguma dúvida. E esperamos você para o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.